Angostura, um distrito tranquilo de Além Paraíba. Minas Gerais, existem histórias que nunca deveriam ser contadas. Histórias que os moradores preferem esquecer, porque, quando são lembradas, elas despertam. E a lenda que vou contar hoje é sobre uma dessas sombras adormecidas. Um eco macabro que ainda assombra as noites da pequena localidade. Prepare-se, porque esta noite vamos desvendar o que aconteceu na Estrada Velha, na capela abandonada e com o curioso que ousou desafiar a escuridão. Esta é a história da maldição de Angostura. Era quase meia-noite. A neblina, densa e fria, cobria a estrada de terra que leva ao centro de Angostura. O ar estava pesado, carregado com o cheiro de mato úmido e um silêncio que parecia antinatural. Lucas, um jovem youtuber apaixonado por lendas urbanas, dirigia devagar, com a câmera ligada no painel do carro. Seu objetivo era simples: passar a noite gravando no distrito e provar, de uma vez por todas, que os relatos de aparições e sons estranhos eram apenas fruto da imaginação dos mais velhos. Ele ria, comentando para a câmera que o maior perigo ali era atolar o carro na lama. Mas logo na primeira curva, onde as árvores se fechavam sobre a estrada como um túnel escuro, ele ouviu um sussurro, baixo, arrastado, quase como o vento, passando pelas folhas. Mas não era o vento. A voz, fraca e rouca, chamou seu nome. Lucas freou o carro, o coração disparando. Ele olhou para todos os lados. Não havia ninguém. Ele pensou que fosse sua imaginação, o cansaço, falando mais alto. Mas o gravador do celular, que ele tinha deixado ligado, captou o som com uma clareza assustadora. Ignorando o aviso, ele continuou, agora com um sentimento de apreensão. Seu destino era a capela abandonada, no alto da colina, o epicentro de todas as histórias macabras da região. De longe, a silhueta da construção se destacava contra o céu, sem estrelas. As janelas, como olhos vazios, pareciam observá-lo se aproximar. A porta de madeira, apodrecida pelo tempo, estava entreaberta, convidando ou talvez alertando para não entrar. A capela havia sido consumida por um incêndio décadas atrás, e desde então, ninguém se atrevia a chegar perto depois do anoitecer. Mas Lucas não era como os outros. Ele pegou sua lanterna e a câmera de mão e caminhou em direção à ruína. Quando apontou a luz para o interior, viu algo se mover. Uma sombra rápida que passou por uma das janelas quebradas. Seu sangue gelou. E então, o som que o faria se arrepender para sempre ecoou pela noite. Um toque de sino, fraco, metálico, abafado, como se estivesse enferrujado, mas ainda assim, funcional. Um único toque, que parecia anunciar que alguém havia chegado. Com um medo disputando espaço com a curiosidade, Lucas empurrou a porta e entrou. O cheiro de queimado e mofo era sufocante. O chão rangia a cada passo. No altar carbonizado, em meio aos destroços, algo chamou sua atenção. Era um livro antigo, de capa escura, surpreendentemente intacto. Ele o pegou com as mãos trêmulas. As páginas estavam manchadas de umidade e fuligem. Ao folhear, percebeu que não havia texto, não havia preces ou registros. Em todas as páginas, repetido incansavelmente com uma caligrafia desesperada, estava um único nome: a devolvida. Foi então que a lenda que ele tanto desprezava veio à sua mente. A história contava que uma entidade ficou presa naquela capela após o incêndio. Uma alma que não conseguiu partir, e de tempos em tempos, ela atraía alguém para o seu interior. Se a pessoa entrasse e tocasse em algo que lhe pertencia, o selo era quebrado. A entidade ficava livre, mas apenas se deixasse um substituto em seu lugar. Lucas olhou para o livro em suas mãos e entendeu o erro terrível que havia cometido. Naquele exato instante, a temperatura dentro da capela despencou. Uma lufada de ar gelado apagou a chama de seu isqueiro, deixando-o apenas com a luz fraca da lanterna. Sua respiração começou a falhar, formando uma névoa densa à sua frente. Foi quando ele ouviu passos
atrás de si, lentos, arrastados, ecoando pelo chão de madeira. Ele se virou rapidamente. Mas não havia ninguém, apenas o vazio e a escuridão. Então, bem na sua frente, a sombra começou a se formar. Ela surgiu do nada, alta, retorcida, com contornos que não parecia humanos. Os olhos eram 2 buracos profundos e vazios, que sugavam toda a luz e esperança. Uma voz que soava como o vento frio do inverno sussurrou diretamente em sua mente. Você veio. No meu lugar, o pânico tomou conta de Lucas. Ele jogou o livro no chão e correu para fora da capela, sem olhar para trás. A neblina lá fora estava ainda mais espessa, quase sólida, transformando a paisagem familiar em um labirinto aterrorizante. As casas antigas do distrito surgiam e desapareciam na névoa, e as poucas luzes dos postes piscavam erraticamente. Ele corria desesperadamente em direção ao carro, mas a criatura o seguia. Ele não a via, mas sentia sua presença. Ouvia seus passos lentos e constantes. Ela não tinha pressa, porque ela sabia. Ninguém escapa de angostura depois de ser marcado. No dia seguinte, o carro de Lucas foi encontrado abandonado na estrada. A polícia procurou por toda a região, mas não encontrou nenhum vestígio dele. Apenas seu celular, caído perto da ponte velha, com a bateria quase no fim. A última gravação era um vídeo de pura escuridão. Só se ouvia a respiração ofegante e desesperada de Lucas, o som de seus passos na lama e o farfalhar das árvores. E então, nos segundos finais, antes do vídeo cortar, uma outra voz, quase imperceptível, fraca, mas carregada de um alívio aterrorizante. Uma voz que dizia: agora eu estou livre. Desde aquela noite, os moradores de Angostura juram que há uma nova sombra caminhando pela estrada velha. Uma sombra alta, que se esconde na neblina, chamando pelo nome de quem ousa passar por ali, esperando, pacientemente, por alguém para tomar o seu lugar. Obrigado por assistir. Se você tem coragem, temos muitas outras histórias em nosso canal. Obrigado e até a próxima.